Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui na noite dessa quarta-feira para falarmos um pouco do nosso Vascão, dia que antecede o jogo do Vasco contra o Londrina. E aí, vocês estão com medo do Londrina? Frajola tá, né? Coloquei esse videozinho aí pra gente dar uma descontraída e falarmos um pouquinho desse jogo para amanhã. Na verdade eu tava assistindo aqui ao final do jogo aqui, Cruzeiro e Ponte Preta. Acabou agora o jogo, inclusive. Cruzeiro venceu a equipe da Ponte Preta por 3-1 de virada. Ou seja, Ponte Preta, que era um daqueles times que estavam atrás do Vasco, que teria a oportunidade de encostar no Vasco, né, chegar aos 46 pontos, permanece com os 43 pontos. Está sendo assim todo o campeonato. Mesmo o Vasco tendo uma pífia participação nesse segundo turno, de, se eu não me engano, 36 pontos disputados nesse segundo turno, o Vasco conquistou 13 pontos. Muito ruim. O Vasco é o 14º colocado nesse segundo turno, para nós termos a ideia da performance do Vasco no segundo turno. Mas mesmo assim, o Vasco está no G4 com 3 pontos à frente do adversário dele amanhã. Ou seja, se o Vasco vence o Londrina amanhã, vai ficar com a diferença de 6 pontos para o Londrina, e aí de repente, no mínimo de pontos, ficará 5 pontos, por exemplo, do quinto colocado. Faltará então 6 rodadas. Quer dizer, o Vasco só não sobe se não quiser, né? Tá fazendo uma força danada, tá, né, de segundo turno terrível, como eu já falei. Mas eu venho dizendo sempre, eu acho que o Vasco vai subir, né, por realmente a ineficiência dos nossos adversários, que realmente é uma coisa ridícula. Os times não conseguem encostar de jeito nenhum, e ainda vai ter muitos confrontos diretos aí, né? E aí o Vasco, por exemplo, amanhã o Vasco tem esse jogo contra o Londrina, confronto direto, joga em casa, o Londrina vem desfalcado. O Vasco tem tudo para vencer esse jogo. Espero, né, que esses caras não aprontem, que eles consigam realmente vencer esse jogo amanhã e dê essa tranquilidade, essa paz que nós, torcedores vascaínos, estamos precisando. Então, aproveitar aqui, né, passei rapidinho aqui, só para fazer mais ou menos esse comentário em relação a isso, que eu estava assistindo o jogo do Ponte Preta e Cruzeiro. Vai começar daqui a pouco Sport e Náutico, clássico pernambucano, outro jogo também que importa para o Vasco. Mas, por exemplo, mesmo que o Sport vence, o Vasco vencer amanhã, mantém os 5 pontos de vantagem. E não pode acontecer um tropeço do Sport, que é um clássico pernambucano. Vasco só depende dele. O Vasco tem tudo para se classificar de forma tranquila para a Série A do ano que vem. E é bom carimbar logo isso, ou seja, venceu o Londrina hoje, aliás, amanhã, desculpa, e, né, de repente vai para o jogo contra o Operário, vai lá e vence o Operário também, que é um time fraquíssimo. Vencendo o Londrina amanhã e vencendo o Operário, o Vasco praticamente assegura a classificação para a Série A do ano que vem, que é o objetivo a ser alcançado. E eu acredito que vai sim ser alcançado, mesmo esses caras fazendo muita coisa errada, né, principalmente nesse segundo turno. Aproveitar aqui então para convidá-los para amanhã. A gente vai fazer o nosso pré-jogo a partir das 20h30, tá? Aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Convido vocês. Assim que a gente entrar, já vai entrar dando a escalação de primeira para vocês. Acredito que o Jorginho, inclusive, deve manter o mesmo time do Vasco dos últimos 2, 3 jogos aí. O Jorginho vai manter esse time, até porque tem todos os jogadores à disposição. O Nenê foi absorvido do julgamento que teve hoje pela manhã, então vai ter todos os jogadores à disposição, e ele deve manter o time que vem jogando aí as últimas partidas. Dessa forma então, como eu estava falando, o Jorginho deve manter o mesmo time do Vasco, e o Vasco tem tudo realmente para vencer o time do Londrina, né? E aí, no caso, chegar a 51 pontos e pelo menos manter 5 pontos de vantagem ali para o quinto colocado e desgarrar, né, cada vez mais, já que hoje a maior vantagem do Vasco para o quinto, que é o Londrina, são 3 pontos apenas. E o Vasco vencendo, né, poderá aumentar essa vantagem para 5, né, ou no mínimo 4 pontos de vantagem. Então, jogo importantíssimo do Vasco, né? Todo mundo já sabe disso. Apesar dessa pífia performance do Vasco no segundo turno, com apenas 13 pontos, né, em 36 pontos disputados, está na 14ª colocação no segundo turno, se colocarmos assim. Mas tem uma coisa que nos deixa confiante, que é o handicap do Vasco dentro de São Januário. Está invicto, ainda não perdeu nenhuma partida, se eu não me engano empatou 2 partidas em São Januário só, e o resto venceu. Então
Realmente é uma coisa que a torcida do Vasco, que mais uma vez vai estar presente amanhã, lotando o Caldeirão, vai ali colocar o time no colo e levar esse time para realmente conseguir essa bela vitória e que realmente nos dê essa classificação para a Série A do ano que vem. Sim, porque se vencer amanhã e depois pelo menos um empate com o Operário, e aí os demais jogos eu acredito que aí o Vasco sobe com uma certa tranquilidade até. Tá bom? Então aguardo vocês aqui amanhã a partir das 20h30 no canal Vascaíno Nordeste, a gente fazer aquele nosso pré-jogo desse jogo importantíssimo do Vasco contra o Londrina. Grande abraço a todos, saudações vascaínas.